Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de resolução da prova do ITA, questão número 9, quase estamos terminando. Esse é o penúltimo vídeo da prova de segunda fase, né? São 10 questões para ser resolvidas. Então essa questão aqui é uma questão bem interessante, que mostra um aparato experimental, né? Uma balança elétrica, né? Em que você consegue calcular diversas coisas aqui delas, e uma delas é o campo magnético do ímã aqui, tá? A gente consegue calcular também a massa dos objetos, né? Enfim. Mas nesse caso aqui, ele nos dá o valor da massa, que é 10 gramas do objeto que a gente quer medir, né? Ele não nos dá a massa do contrapeso, né? Não nos dá a massa do contrapeso, dá apenas desta massa aqui, mzinho. Este contrapeso aqui, né? Ele está a uma distância, eu vou chamar aqui de dzão, ok? E o que acontece? Você consegue variar aqui a distância desta massa aqui, né? Em relação ao eixo, né? Ao ponto de apoio, ok? A parte do fio que está imerso no campo magnético é uma distância Lzinho. Ela está a uma distância L do ponto de apoio, ok? E aqui vai aparecer um campo magnético, né? Vou colocar aqui, vai aparecer um campo magnético nesse sentido aqui, beleza? Bom, e aí o que ele pergunta? Qual que é a intensidade deste campo magnético, né? Sem falar que também ele nos dá a função, né? Na verdade, dados experimentais dessa variação da distância Dzinho em relação da corrente que tem que ser provocada nesse circuito para que ele fique em equilíbrio, né? Então você consegue alterar esta corrente por causa do potenciômetro, né? Que é um resistor variável. E com isso você vai lendo o valor da corrente aqui pelo amperímetro, e à medida que você está variando essa distância Dzinho aqui da massa que você pode variar ali, beleza? Então uma coisa que nós percebemos é que essa distância Dzinho, né, ela forma uma espécie de reta, tá? Para nós encontrarmos esta reta aqui, o correto seria a gente fazer uma regressão linear, tá? Uma regressão linear. No entanto, não temos como fazer isso, né? Porque precisa saber os valores exatos desse ponto, né? Por isso a gente vai, na verdade, fazer uma gambiarra, digamos assim. A gente vai fazer uma aproximação, vai pegar alguns pontos só para a gente calcular essa reta aqui, beleza? Bom, e para isso, então, vamos utilizar o equilíbrio de corpo extenso, né? Então, porque nós vamos ter lá uma força magnética, que a gente já vai ver o sentido dela. Obviamente, a força magnética aqui, ela tem que estar para cima, né? Para fazer equilíbrio aqui com essa massa, né? Não pode esquecer também que este contrapeso vai ter uma força, né? Mzão G. E aqui também Mzinho G, beleza? Deixa eu, na verdade, fazer esses desenhos aqui nessa outra figura aqui, tá? Então você vai ter, obviamente, uma força aqui para cima, a força magnética, né? Mas a gente também consegue tirar essa força magnética, né? Do circuito aqui, né? Porque o campo magnético vai estar nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, e a corrente vai estar neste sentido aqui, né? Uh, Aqui vai estar a corrente, né? Porque polo positivo vai fazer este caminho aqui, vai passar para cá, né? E vai chegar aqui nesse sentido ali, tá? Então, se a gente olhar aqui, né? Fazer a regra do produto vetorial, né? Então, você tem a corrente I na direção X. Então, a corrente I, ela está nessa direção aqui. O campo magnético está na direção J. Então, I vetorial B, né? Vai dar um valor na direção K, né? Então vai ser na direção Z aqui. Então por isso que a gente já conclui que a força magnética, né, vai estar na direção Z aqui do nosso plano, beleza? Bom, então se a gente fizer um corte, né, das forças aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Aqui nós temos o nosso ponto de apoio, nós temos o pezinho
mg, mzinho g, a uma distância dzinho. Nós temos o contrapeso a uma distância dzão. E nós temos aqui a força magnética atuando para cima, né? A uma distância, L, né? Então, torques no sentido horário vão ser iguais torques no sentido anti-horário, provocado aqui nesse circuito, né? Então, a gente tem lá que, então, em relação a este apoio aqui, a força magnética vai girar a barra nesse sentido, né? Que é o mesmo sentido do contrapeso, né? No mesmo sentido aqui. Então, o torque provocado por eles vai ser o quê? FB vezes L mais Mzão G vezes Dzão, né? E a massa que, né, vai gerar no sentido anti-horário, né? Então, isso aqui vai ser igual a Mzinho G vezes D, ok? Bom, a força magnética a gente calcula, né, o módulo da força magnética aqui, né? A gente calcula como I o comprimento do fio, né? Nesse caso aqui o comprimento do fio é somente Lzinho aqui, né? Então o comprimento do fio é Lzinho vezes o campo magnético vezes Lzão, que é o braço de rotação, né? Mais Mzão G Dzão igual a Mzinho G Dzinho, certo? Bom, e aqui a gente não tem o valor desta massa aqui, né? Não tem o valor dessa massa, então a gente não tem como encontrar o valor do campo magnético a partir dessa equação. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai utilizar aqui o nosso gráfico que ele nos forneceu, né? A gente vai pegar aqui alguns valores. Porque veja, a distância D ela forma uma função da corrente, e é uma função de primeiro grau, né? Então, A, I mais B, né? Sendo o A o coeficiente angular, né? Então, delta D sobre delta I, beleza? Então, a gente precisa encontrar essa função, né? E essa função ela pode ser encontrada a partir desta equação aqui, tá certo? Então, é só isolar o Dzinho, né? Então, eu vou copiar essa equação aqui para baixo, né? E agora eu vou colocar o Dzinho em função do I, né? Então, vai ser o que lá? Vai ser B Lzinho L sobre Mzinho G vezes I mais Mzão sobre Mzinho Dzão, né? O Gzinho corta aqui no coeficiente linear, né? Então, esse aqui é o nosso coeficiente angular, né? Então, ele é igual a ΔD sobre ΔI, tá? Então, Bzão Lzinho L sobre Mg é igual a ΔD sobre ΔI. Então, o nosso campo magnético vai ser o quê? Vai ser Mzinho G ΔD sobre Lzinho L ΔI, tá? E agora, para encontrar os deltas, né, a gente vai pegar dois pontos, né? E olhando aqui para o gráfico, os pontos que seriam os mais interessantes aqui, por exemplo, pode ser este ponto aqui, né? E ele tem coordenada 0,28 no eixo horizontal, né? E 0,18 no eixo vertical, né? E um outro ponto interessante seria este ponto aqui, né? Em que ele tem 0,58 no eixo horizontal e 0,4 no eixo vertical, ok? Então eu vou copiar esses pontos para a gente calcular aqui os deltas, os coeficientes lineares lá, né? Então esse aqui vão ser os pontos lá, tá? Ele nos dá a informação também do Mzinho, que é 10 miligramas. Então, para passar para quilograma, então fica 10 vezes 10 a menos 6 quilogramas. No início da prova ele fala que o G é 10, né? O delta D
Então vai ser o quê? Vai ser 0,4 menos 0,18, ok? O Lzinho é o comprimento do fio, é o comprimento ali do fio que está sofrendo o campo magnético, né? Que ele nos fala aqui que é 10 centímetros, e o comprimento do braço lá é 1 metro. Tá? Então aqui o Lzinho é 10 centímetros, ou seja, 10 vezes 10 a menos 2, né? É 1 metro, então é 1. E o ΔI vai ser 0,58 menos 0,28, ok? Então daqui nós tiramos que 0,4 menos 0,18 dá, fica 22 vezes 10 a menos 2, né? Então fica 22 vezes 10 a menos 2. 10 vezes 10 menos 6, né? Fica 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Sobre 0,58 menos 0,28 fica 3 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2. Ok? Então esse 10 a menos 2 dá para cortar com esse 10 a menos 2 aqui. Esse aqui corta com aqui. Né? E fica 2 vezes 10 a menos 6. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 e 22 sobre 3. Isso aqui dá, né, aproximadamente 7 lá, vezes 10 a menos 4 Tesla. Beleza? Então é uma questão bem interessante, não é tão complexa assim de entender os fundamentos dela, mas ela é interessante porque quando ela te dá aqui, uma das informações que ela te dá do exercício, né, é um gráfico, né? Então provavelmente você vai ter que chegar em alguma equação em que você consiga visualizar a função desse gráfico, tá certo? E que nesse caso a gente tirou, obviamente, do equilíbrio do corpo extenso aqui, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.